Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. E é com grande alegria que nós vamos retomando a nossa hora da catequese através do YouTube da Paróquia de São Tiago Menor. E é com grande alegria que eu quero acolher você, sua família, para participar deste momento de partilha e de formação. Nós estamos sempre nos aperfeiçoando para que cada vez mais o nosso contato seja muito mais do que uma aula, seja um encontro, onde ocorre uma interação através das perguntas que vocês nos fazem e, na medida do possível, nós vamos tentando responder naquilo que é o esperado. Então, vamos iniciar este momento desta quarta-feira, que com certeza você pode até estar nos acompanhando em qualquer outro dia da semana, em qualquer dia do mês, inclusive em qualquer turno do dia. Então, uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia. Vamos iniciar rezando, pedindo as luzes do Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, o tema da nossa conversa desta noite, de quarta-feira, é exatamente sobre a missão. E aí, é importante que a gente entenda que a palavra missão, ela pode ser utilizada por meio da língua portuguesa para várias outras expressões, objetivos e contextos. Portanto, nós vamos pensar o contexto religioso e, dentro do contexto religioso, filtrarmos mais ainda para o que significa a palavra missão no contexto cristão católico atual. Então, missão da igreja enquanto objetivo de ser da igreja, poderíamos dizer desta forma. E o objetivo de ser da igreja é exatamente quando ocorre o ser de Deus na nossa vida. É exatamente quando isso se estabelece é que nós podemos compreender os parâmetros da missão, que não começa agora conosco, nem tampouco com a hora da catequese, mas que tem uma estrutura histórica que vai além da história da humanidade. Quando entendemos missão como objetivo da igreja, e a gente entende que a igreja foi prefigurada no seio da Santíssima Trindade, nós temos ainda aí, na Santíssima Trindade, as missões específicas de cada pessoa, ou seja, o objetivo de ser de cada pessoa e a realização deste objetivo. O Pai que cria, o Filho que salva e o Espírito Santo, que é o amor entre o Pai e o Filho, que dá sentido ao que foi criado e ao que foi salvo, santificando. Portanto, desde a Trindade até, por exemplo, este fato que nós estamos realizando agora, através do YouTube da nossa paróquia, nós estamos realizando a missão, que especificamente não pode ser considerado algo pontual. É importante lembrar. E nem tampouco é eventual. É a realização de um estilo de vida em Cristo, como filhos e filhas de Deus. Ao passo que eu faço a adesão a este plano de salvação, ali eu já começo a ser missionário, eu já começo a realizar a missão. Então vamos estabelecer como primeiro ponto a ser aprendido hoje. Missão como objetivo da igreja é exatamente levar os irmãos e irmãs para Cristo. Quem nos ajuda a levar os irmãos e as irmãs para Cristo é o próprio Jesus. E
isto acontece nele. Por isso podemos até parafrasear aquela expressão da doxologia da missa, daquele momento do fim da oração eucarística, em que o padre faz por Cristo, com Cristo e em Cristo. Podemos, portanto, dizer que a missão é a ação divina por meio de nós, por Cristo, com Cristo e em Cristo, tendo como objetivo o céu, que faz-se possível a nós por meio de Jesus. Então, uma vez estabelecido que missão é este exercício da vida cristã que se dá através da nossa relação com Deus, nos levando a levar Jesus aos irmãos, para que nós os alcancemos, resgatemos, transformemos, até chegarmos todos juntos ao próprio Cristo, a partir do que nos aplica o documento pós-conciliar Ad Gentes, exatamente o documento conciliar que fala a respeito da missão da igreja. Então, como a missão se desenvolve no meio de nós? Como ocorre a realização deste ser missionário? Então, uma vez que nós já entendemos que missão é essa estrutura do levar Cristo, do levar Deus aos irmãos, e nisto levar os irmãos a Deus, nós precisamos entender como é que isso se realiza. Então, já se realizou de diversas formas quando esperávamos o Cristo. Enquanto Cristo teve conosco, esta missão passa a ser não apenas uma missão que prepara, mas uma missão que evangeliza, que existe uma pequena diferença aí. É importante que a gente lembre que a missão que prepara a vinda de Jesus Cristo, ela é totalmente intermediada pelos instrumentos que Deus coloca na história da salvação para que a missão se realize. São as figuras bíblicas como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, e tantos outros, os profetas Amós, Ezequiel, Sofonias, Oséias, Isaías, Jeremias, até mesmo aqueles que ali antecederam os momentos iniciais da vida pública de Jesus, inclusive o seu primo João Batista, até que o Cristo venha. E aí já não é mais ninguém que está entre Deus e o homem, é o próprio Deus que fala dele. Isto é evangelização. Quando falamos a boa notícia de Deus, o que antes se esperava, agora é. Então, essa missão anterior à vinda de Jesus Cristo, ela se estabelece como uma missão que prepara. É a missão da antiga aliança. É a missão de aplanar os caminhos do Senhor. É a missão de conversão, é a missão de proximidade de Deus, é a missão de fincar bases para que a família, para que o ser, para que o contexto possa receber o Cristo. É uma missão profética, é uma missão que elabora verdadeiros estilos de vida em Deus, até que então venha o Cristo. E é quando o Cristo vem, se estabelece aquilo que sempre foi o esperado e o desejo de Deus, que a novidade nunca deixe de ser nova e que apague tudo que era antigo e, por existir, faça de tudo sempre novo. Por isso que Jesus diz: farei novas todas as coisas, porque Ele sempre é. Não existe o verbo no passado para Jesus Cristo e nem tampouco o verbo no futuro. Como Cristo sempre é, a notícia é sempre nova. Tudo o que Cristo fala ou que falamos por meio de Cristo, se somos fiéis ao seu plano de salvação, também levamos conosco uma boa notícia. Levamos o Evangelho, que no grego significa exatamente isso: boa notícia, boa nova.
Quando o Cristo histórico, ou seja, quando Jesus Cristo sobe para junto do Pai, mais uma vez, e deixa a igreja estabelecida, fincada no testemunho dos apóstolos, ali ocorre nitidamente o mandato apostólico, ou seja, o envio missionário da igreja. A igreja foi constituída como casa dos pecadores que buscam a santidade em vista do céu por meio de Cristo. A igreja, sacramento de salvação. A igreja como casa da palavra e do pão. A igreja como esposa de Cristo. A igreja foi realmente totalmente estabelecida. Só que faltava o envio. Porque a igreja não foi preparada para ser apenas dentro dela. Ela é a casa, ela é o sino, ela é a fonte onde se ecoa a boa notícia. Assim como um sino está numa torre, mas ele só tem sentido quando se escuta o som em toda a região, a igreja só faz a sua missão realmente quando ela não está dentro, mas quando ela faz o que reza dentro, o que pensa dentro, ecoar através do testemunho dos seus adeptos, dos seus filhos, daqueles que compõem a família da igreja. E isso começa ainda quando Cristo chama os 12, mas não chama para ficar só perto dele, chama, ensina e envia. Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo inteiro, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em quantas passagens bíblicas, sobretudo no fim dos evangelhos sinóticos, no fim do evangelho de São Marcos, sobretudo, quando Jesus Cristo, além de enviar, ensina quais são as orientações para se chegar numa cidade, como deve agir, qual casa deve escolher. E nisso nós temos uma missão que não é mais fixada só em Jerusalém ou na Palestina. Aqueles apóstolos, sobretudo depois do Pentecostes, saem pelo mundo, constituindo a missão ad gentes, a missão além fronteiras. Sai da Palestina e uns vão para a Índia, outros vão para a Península Ibérica, outros para o norte da África, outros sobem para a região norte da Europa e se espalham pelo mundo conhecido. E desta forma faz com que o desejo original de Deus se realize através do sair, do tirar-se do cômodo e fazer a dinâmica da salvação acontecer. Podemos dizer, portanto, que missão é a mola propulsora que faz a dinâmica da salvação acontecer. E é importante que nós também lembremos que existem vários tipos, várias maneiras de fazer missão. Existe a missão local, existe a missão familiar, existe a missão batismal, existe a missão ad gentes, que é além fronteiras, existem eventos missionários, existem instituições na igreja que tomam de conta em cada instância dela, da ação própria da missão enquanto propagação do evangelho, enquanto formação, enquanto celebração dos sacramentos a comunidades que não têm acesso tão firme. Basta saber, por exemplo, que na nossa arquidiocese nós temos um organismo chamado COMIDE, Comissão Diocesana Missionária, ou Comissão Missionária Diocesana, melhor, que é responsável na arquidiocese de Natal para que toda a ação missionária da arquidiocese aconteça conforme as exigências das pontifícias obras missionárias, que por sua vez é o órgão máximo de organização, de regulação da ação missionária da igreja. Claro, o órgão máximo é sempre o sumo pontífice, o Papa, mas em nome do Papa fala a POM,
as Pontifícias Obras Missionárias. E dela, para cada diocese, junto com a voz do seu bispo, falam os comides, a Comissão Missionária Diocesana. E em cada paróquia existe a COMIPA, a Comissão Missionária Paroquial, que é exatamente o organismo, a estrutura paroquial para que se organize, oriente, provoque, motive, forme a ação missionária ali na paróquia. Uma outra coisa importante a se destacar no que diz respeito à missão é o missionário. Falamos da missão, falamos de como ela se realiza, agora vamos falar de uma peça importante. Nós, enquanto missionários. A pergunta que deve ser feita agora neste momento é: Padre, como faço para ser missionário? Certamente você que está agora nos acompanhando deve ser um missionário. Sabe por quê? Porque para ser missionário basta que sejamos batizados. O batismo é exatamente o passaporte para a vida na missão. Ser batizado é necessariamente ser missionário. Então, ninguém precisa de um crédito, ou talvez ninguém precisa de um credencial para se tornar missionário. Ao passo que você é batizado, você se torna um missionário. O batismo estabelece a maturidade espiritual, que só na crisma vai ser também a maturidade física, a maturidade eclesiástica. Mas quando Cristo nos chama no batismo, Ele já acredita no nosso potencial. E por acreditar no nosso potencial, porque tudo sabe e tudo vê, já ali nos chama por um nome. Todo missionário tem um nome. E o nosso nome é parte da nossa missão. Sobretudo porque temos esta descendência judaico-cristã, que já no nome se estabelecia a missão de cada pessoa. Portanto, o nosso nome é o pontapé inicial para a nossa vida missionária. Com o nosso nome começamos a testemunhar, começamos a dar passos na ação missionária da igreja. E é claro, ainda bebezinhos não podemos fazer muita coisa, mas quem faz são os nossos pais por nós. E ao passo em que vamos conhecendo a palavra, vamos sendo catequizados, vamos sendo orientados, vamos sendo dirigidos, vamos crescendo, vamos escolhendo, percebendo e, sobretudo, nos encontrando com Jesus, a minha vida já passa a ser uma ação do Evangelho. A beleza de tudo isso, meus irmãos e irmãs, é que para fazer missão, não necessariamente nós precisamos estar com a Bíblia debaixo do braço e saindo em casa, falando, rezando, ou apenas escolhendo textos para serem refletidos em poucos instantes, sem que ocorra um envolvimento maior. Como eu disse, esta é uma maneira de fazer missão, mas aqui não vem o caso de dizer qual é a mais eficaz e qual é a menos, de uma forma realizada, qual é a que causa mais efeito. Mas o que é importante destacar é que não é necessário fazer este tipo de missão necessariamente. O fato de você ser cristão já lhe dá a capacidade de fazer missão onde quer que você vá. Porque a ação missionária se dá muito mais pelo que você faz do que pelo que você diz. Muito mais por onde você caminha do que pelo que você idealiza. A missão da igreja é toda ela sustentada numa coisa chamada testemunho cristão. Porque de nada adianta sair pelo mundo afora evangelizando sem que a sua vida seja evangelho. É necessário que o que você diz seja resultado do que você é. Se você é cristão, sua palavra tem fundamento.
Se você não é cristão ou é cristão apenas de nome, com certeza sua evangelização ela é vazia. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nessa nossa partilha de quarta-feira, a nossa intenção foi falar um pouco da missão da igreja. E aqui eu chamo a sua atenção para documentos da igreja que tratam sobre a ação missionária. A CNBB tem alguns estudos, tem alguns documentos, mas existe um que é importantíssimo e que, se nós pudéssemos ter um contato, pelo menos com algumas partes, era valiosíssimo para o nosso conhecimento da vida da igreja e da vida cristã. É um documento pós-conciliar, que inclusive eu já citei na nossa conversa, chamado Ad Gentes. É exatamente como estou falando, Ad Gentes. Você procura aí no Google, ele é disponível em todas as línguas e de uma linguagem agradável. E você, ao lendo o documento, vai compreendendo que a missão da igreja ela é muito mais na essência da igreja do que literalmente na sua prática. Porque a prática da igreja celebrativa, formativa e missionária, ela começa ainda quando nós pensamos a igreja na sua essência. A identidade da igreja é resultado da sua essência, e na essência já existe a ação de uma igreja missionária. Portanto, querido missionário, querida missionária, estamos em outubro, mês das missões. Vamos falando nas próximas quartas-feiras um pouco ainda a respeito deste tema, de acordo com os temas seguintes. E lembrando, não é que outubro seja um mês para a gente fazer missão. Outubro é o mês onde a gente celebra o ser missionário, que cada um de nós trazemos no coração graças ao nosso batismo. Fique com Deus, querido missionário, querida missionária, que outubro seja um verdadeiro fogo novo no seu jeito de ser cristão. E que as bênçãos de Deus desçam sobre todos vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.